time, weather, and always pass. Case the various portão e a medalha de ouro. Senhoras e senhoritas, Vamos Pirandia, vamos todos Pirandar, a escolinha bossa nova, outra vez está no ar. A temperatura igual a metralha, que Se pudesse começar tudo de novo, eu começaria sendo radialista. Joel Silva de regresso. Hey, compadre. Onde nós temos chegando aí, compadre, esse mágico não dá para. Não dá para falar sobre rádio sem se lembrar do som da máquina de escrever, o barulho dos carros, a agitação nas ruas, o corre-corre do dia a dia e o louco trabalho nas redações quando ele está pronto para ir ao ar. O jornal diário em rádio tem todos estes momentos. O radiojornalismo no Brasil tem início por volta de 1930. Em Campo Grande, é difícil saber se o jornalismo em rádio veio junto com a primeira emissora, em 1939. Só existe o depoimento de Sabino Preza, o radialista mais antigo e que ainda vive em Campo Grande. Em 1944, ele começou na radiodifusora fazendo o noticiário Rádio Jornal PRI 7. Existia o noticiário que era das 9 às 9h30, eram meia hora de noticiário, um locutor sozinho, não é? E eu, então, fui com coragem e fui mais cedo, peguei lá vinha em sistema telegráfico, então eu arrumei mais ou menos, né, aquelas coisas e tal, e fiz e entrei com o noticiário. O rapaz tirava no sistema telegráfico e vinha assim, não vinha como em leitura corrente, não. Ela vinha, presidente da República decretou, tal, assim, não tinha presidente da República, nada disso, era em tipo telegráfico, né, aquele sistema. E eu já, então, familiarizei com aquilo e acostumei até nem fazer a correção, já dava noticiário assim. Da época em que fazia radiojornalismo, Sabino Preza guarda muitas emoções. Foi quem fez a cobertura da inauguração da linha férrea para Corumbá. Já vê que coisa maravilhosa. Fui dentro do trem, fazendo a cobertura todinha. Naquele tempo nós tínhamos um gravadorzinho de arame. Não tinha fita ainda como hoje, né? Era arame, uns araminhos magnéticos, não sei. Então nós fizemos a cobertura, fomos a Corumbá e passamos no Pantanal todinho. Tinha locais em que o trem teria que passar na marcha de 10, 20, porque não podia correr. Nós tivemos aqui a visita do presidente Getúlio Vargas. Ele veio aqui, nós entrevistamos, fizemos toda a transmissão, a cobertura da vinda dele, foi na Praça do Doutor Ari Coelho, em pleno dia, eram as 10 horas da manhã, quando ele veio aqui, eu nunca vi multidão tão grande como aquela, uma coisa fenomenal. Como Sabino Preza lembrou, a dor de cabeça destas transmissões ao vivo era o equipamento. Houve dias em que só uma paixão muito grande pela notícia motivava os radialistas. Luiz Landes foi sonoplasta nesta época e sofreu como ninguém para colocar os jornais no ar. Antigamente a mesa de som tinha uma linha física que saía dali, percorria 2, 3 quilômetros e chegava ao transmissor. Normalmente era um fio telefônico, sujeito a todo tipo de transiente, de intempérie, raio, era uma loucura. Fazer rádio naquela época era realmente uma loucura. Qualquer transmissão externa que a emissora fosse fazer, já 2 dias antes os operadores de mesa, os sonoplastas, saíam correndo, esticando o fio nas árvores, nos postes, para interligar o estúdio até o local da transmissão. Assim era feito para as transmissões esportivas, os eventos de inaugurações de bancos, efemérides, transmissões de desfile da cidade, tudo era através de linha física. Mais tarde, as linhas físicas deram lugar ao linking e às unidades móveis. Equipamentos modernos que permitem a transmissão ao vivo com mais qualidade e em menos tempo. Hoje, como proprietário de emissoras de rádio, eu sei avaliar o quanto era obsoleto e o quanto a gente sofria.
Por exemplo, hoje nós temos alguns equipamentos que funcionam num estúdio de rádio, que limita tudo, que comprime, que expande, que tira ruído, que elimina a sobremodulação do transmissor e dá uma melhor qualidade de áudio para o ouvinte. Apesar dos constantes problemas com os equipamentos, o radiojornalismo foi muito importante na programação das emissoras. O povo vivia o rádio. Na Sura e Onésimo falam sobre o poder da notícia. Espalhava para a cidade. Por exemplo, chegou fulano, ele para o telefone, o flash, chegou aqui o presidente não sei do que, pronto. Lá no hospital tinha outro, eu pegava alguém de voz boa assim, né? O cara, olha, tá chegando aqui machucado, fulano de tal, um desastre assim. E a gente já corria pra lá também, porque às vezes o cara não tinha. E no aeroporto o cara chamava a qualquer hora, né? Como é que chama aquele rapaz? O rapaz tinha uma voz bonita, rapaz. Passou um senador no aeroporto, ele já entrevistava o cara. Liga aí, eu vou falar por telefone, né? Liga, eu vou pôr no ar, tá aqui o senador, ele já entrevistava o cara, tá passando. Direto, pronto. Então, a cidade você vivia, você deixava o rádio ligado e você está sabendo o que está acontecendo na cidade. Atualmente é fácil notar que o radiojornalismo não é mais prioridade na programação das emissoras. Com exceção da FM Canarinho, só as AMs continuam a manter seus jornais, mesmo assim em condições bem precárias. O Gillette Press é a expressão usada para definir a informação sugada de jornais impressos e noticiada no rádio. Infelizmente, é uma prática cada vez mais comum entre os radialistas. Na Sura e Onésimo disparam críticas contra o novo método. Eles que, em 1960, criaram na Rádio Cultura o Gazeta Campo Grande, um jornal popular. Naquela época não tinha gravação, não tinha nada disso. Hoje em dia é brincadeira de criança fazer rádio. Os caras fazem mal porque não sabem fazer. Esse é o grande problema. Quer um detalhe? Só para dar um exemplo, se fechar o Correio do Estado, acabam todos os noticiários matinais das rádios daqui. Eles leem ipsiliteris. Tá? Não mudam nem a redação, nem é a manchete integral, todos os programas daqui. Se fechar o Correio do Estado, vai ser uma falência no jornalismo de rádio, porque os caras não têm o trabalho de mudar a redação do Correio do Estado. Deviam ter pelo menos a decência de falar a fonte onde estavam tirando notícia. Mas é verdade, é um fato. Exato. Quer dizer, hoje em dia não tem aquele, sabe, idealismo, você fala, vou criar, eu vou atrás de uma notícia, eu vou fazer, eu vou acompanhar o deputado, eu vou fazer. Não tem, antigamente a gente era gostoso, era uma alegria, a gente, né? Irradiar do Rio, né? Fazia aqueles concursos de Miss lá, do Maracanãzinho, nós irradiávamos de lá do Maracanãzinho. Um dia minha avó ligou o rádio, eu nem podia acreditar, mas a história era tão séria, que nenhuma avó veio a confirmar. E agora preste atenção no que vamos contar. Do Arco da Velha, história do Arco da Velha, verdadeira, do Arco da Velha, causos incríveis, do Arco da Velha, para vocês, do Arco da Velha. Vovô, é verdade que antigamente tinha um relógio grandão lá na esquina da 14 de julho com Afonso Pena, é? É verdade sim, meu netinho. Inclusive, ele foi inaugurado em 23 de agosto de 1933, eu fui lá. E vovô, é verdade que o carnaval de Campo Grande, as grandes festas aconteciam lá, é? É verdade. Olha, quantas e quantas vezes eu não fui lá e o pessoal da Rádio Cultura tava lá e também a minha amiga, a Doralice Vargas, é. Aliás, meu netinho, você quer saber como é que tudo isso acontecia? Ah, eu quero! Ah, muito bem, netinho. Então vamos ouvir agora a Doralice Vargas e o Onésimo Filho. O relógio era ali bem no meio da 14, né? E ali armava um palanque muito bacana. Então ali tinha o carnaval. Então toda festa que tinha assim de praça, a gente estava ali cantando. Conjuntos e tudo, sempre a Rádio Cultura. Ali a gente montava o palanque, certo? Botava uma banda de música, ele fazia um carnaval de rua ali, vinham aqueles blocos pioneiros, turistas do espaço, lá do Badu, do Filipão, aquele povo, certo? Assim que era carnaval de rua.
No final da década de 80, o Sindicato dos Jornalistas do Estado entendeu que já era hora de ter um curso profissionalizante. Foi uma luta conseguir a licença do Ministério da Educação. Mas em 1989, vitória. O curso de jornalismo começou a funcionar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estruturas precárias, carência de equipamentos. O curso de jornalismo ainda engatinhava quando arranjou os primeiros problemas com o governo federal. Foi durante o segundo semestre de 1992. O Ministério das Comunicações fechou a Rádio Alternativa, um projeto experimental do curso. O aviso do Minfra de que isto poderia acontecer já havia se transformado numa grande briga entre alunos e governo federal. Até que em dezembro aconteceu o esperado. O Minfra lacrou todos os equipamentos. A Rádio Alternativa funcionava de forma clandestina, sem a concessão do governo federal. O caso deixou muita gente irritada. Uma destas pessoas foi o professor e jornalista Edson Silva, criador da Rádio Alternativa. Se de fato, os empresários estavam mesmo incomodados com isso, né? Porque não sou eu que estou afirmando, quem afirmou foi a delegada do Minfra, né? Se de fato eles estavam incomodados, isso é uma grande bobagem, porque eles deveriam olhar para a universidade e ver que a Universidade do Mato Grosso do Sul é a única instituição que tem condições hoje de colocar profissionais competentes no mercado de trabalho. E para que esses profissionais cheguem lá competentes, capazes de fato trabalhar naquela empresa, zelar pela informação, zelar pelos equipamentos daquela empresa, primeiro ele tem que treinar na universidade, primeiro ele tem que se preparar na universidade para chegar pronto, sabe, para que o empresário não precise ficar gastando recursos para estar formando esse profissional lá dentro da sua empresa. Em 1993, a Rádio Alternativa voltou a funcionar. No ano seguinte, ela foi fechada. Se a administração da universidade entendesse que o laboratório de rádio alternativa é importante para a formação de seus alunos, é importante para a divulgação das informações que aqui dentro ocorre, provavelmente esse laboratório estaria funcionando. Porque nós sabemos também que as universidades federais, as universidades públicas federais, elas estão proibidas de ter concessão de rádio. Não é daí um absurdo. Como é que nós podemos formar futuros profissionais se nós não podemos ter laboratórios, não é, de rádio? Antes mesmo de lutar para a implantação da faculdade, os jornalistas haviam começado uma outra briga. Esta, bem mais grave, foi contra os empresários de comunicação do Estado. Os jornalistas queriam melhores salários e fizeram jogo duro. Tudo começou em 1982, com a ideia de criar o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e Televisão do Mato Grosso do Sul. 2 anos depois, o Ministério do Trabalho deu carta branca ao sindicato. Foi a sensação. Muitos profissionais se filiaram, até os artistas procuraram ajuda. Em 1988 veio a ação que os jornalistas planejavam há anos. Uma greve que mobilizou toda a categoria. As emissoras de rádio e televisão praticamente deixaram de funcionar. Presidente do sindicato desde a criação, o radialista Antônio Gomes de Moraes lembra como tudo terminou. Naquela época, em 88, tinha empresas que estavam pagando muito mal. As condições eram horríveis. Tanto é que o pessoal, mesmo sabendo que corria o risco de perder o emprego, porque já estava em vigor a Constituição de 88, que assegura o direito de greve. Só que a Constituição não assegura a estabilidade, né? Ela tem que ser negociada. Mas o pessoal esteve consciente porque não tinha outro jeito. Quer dizer, ou ele fazia greve ou morria de fome. Então, preferiram ir à luta. E com isso, nós sofremos muita represália, quer dizer, com a demissão. A maioria do pessoal era afiliado ao sindicato, saíram, claro, foram demitidos, automaticamente ele perde o vínculo com o sindicato, porque não tem como ficar vinculado. As demissões em massa causaram uma verdadeira crise. Novos profissionais sem experiência alguma foram colocados no lugar dos demitidos. O sindicato perdeu toda a credibilidade em inúmeros filiados. Atualmente, menos de 50 pessoas são filiadas ao sindicato. O problema dos baixos salários continuou.
principalmente nas emissoras de rádio. Por causa da popularidade da televisão, o rádio perdeu grande parte da publicidade. Hoje um radialista ganha em média um salário mínimo e meio, ou seja, $111 por mês. Na verdade, este é um problema muito antigo. Desde o aparecimento da Difusora, a primeira emissora de rádio em Campo Grande, os profissionais de rádio ganham mal. Muitas vezes nem chegavam a receber para trabalhar. As experiências de Nassura, Doralice Vargas e Luiz Landes provam isso. Você não ganhava às vezes nada, você fazia uma cobertura bonita, você irradiava de uma festa, você ia no aniversário de uma menina, fazia de graça porque era seu amigo, aquilo, puxa, era uma beleza, né? O salário sempre deu para tudo. Isso é lógico que eu fazia o possível para ganhar mais. Era um vírus que entrava e a gente trabalhava de graça, o salário era um troço, como até hoje ainda é, uma coisa aviltante, mas a gente trabalhava com amor. Passados 55 anos desde a criação da primeira emissora de rádio, os problemas salariais parecem ser os mesmos. A Rádio Ativa FM 102, por exemplo, paga um salário mínimo aos radialistas. A FM Cidade, de propriedade do empresário Ivan Paes Barbosa, também paga o mesmo valor. Isto corresponde a menos de $74 por mês, sem contar os descontos previstos por lei. Muita gente ainda trabalha de graça, só para ter a oportunidade de conhecer uma emissora de perto. E quando o funcionário tenta negociar com a empresa melhores salários, ele é demitido injustamente e a empresa não é punida por isso. Foi o que aconteceu no início deste ano na FM Ativa. 5 radialistas foram demitidos porque foram pedir ao dono um aumento salarial. Nestas horas, onde estão o sindicato e as leis que protegem o trabalhador? No anonimato. O rádio na época a gente fazia por, como se diz hoje, por cachaça, né? Alô, meus amigos, carinhosamente, boa tarde. Estamos chegando para mais uma apresentação do nosso tradicional programa Entardecer no Sertão, o seu crepúsculo sertanejo. A mensagem de carinho e de otimismo. Oi, minha cidade. Alô, meu querido sertão, receba carinhosamente aquele abração. O rádio foi difícil aqui, mas era gratificante, não é? Trabalho duro, porque o rádio é um trabalho como outro qualquer, eu julgo assim, não é? Eu, a bem da verdade, por tudo que eu sou, por tudo que eu fiz, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu digo até que o rádio em Campo Grande foi ótimo e continua sendo bom para mim. Acho que se eu deixar de trabalhar em rádio, acho que vou ficar até morrer. Até o último dia da minha vida, ali na FM Capital, firme ali. Eu gostaria de principalmente dizer aqueles que dirigem, porque a coisa começa pela parte superior, para que eles não deixassem o rádio morrer da forma que está acontecendo hoje. Se pudesse começar tudo de novo, eu começaria sendo radialista. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Na escolinha bossa nova vai sair do jaguar. Durante 6 programas você ouviu toda a história do rádio em Campo Grande. A primeira emissora de rádio, a falta de energia elétrica, os programas de auditório, as novelas de rádio, o silêncio da Revolução de 64, a destruição da radiodifusora, o poder da política, a televisão, as FMs, o radiojornalismo, o sindicato e os salários de fome. Este documentário foi produzido pelos alunos Oswaldo Pires de Rezende Júnior e Verusca Donato. Um projeto experimental do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Devolvi o portão e a medalha de ouro. Senhoras e senhoritas, cirandinha, vamos todos cirandar. A escolinha bossa nova outra vez está no ar.
Se pudesse começar tudo de novo, eu começaria sendo radialista. Joel Silva de regresso. Hey, compadre. Olha, nós estamos chegando aí, compadre, nesse mar.